alegria poder nos encontrar mais uma vez para falar do amor de Deus. Olha para quem está do teu lado agora. Não fala se a pessoa é bonita ou feia, mas cumprimenta ela agora e diga: que bom que você está aqui. É muito bom. Olha para quem está atrás também. Olha para quem está do lado. Isso, esse é um momento especial. Nós não podemos deixar de ter um momento agradável. Agora sim. Muito bem. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos na nossa série Encontros e esse é um tema que nós já falamos, Encontro Rompido, e nós vamos hoje falar um pouquinho, e o tema de hoje é Encontro Relâmpago. Você já se encontrou com aquela pessoa que ela mal te disse: oi, tudo bem, como que você está? E sumiu do mapa? De vez em quando a gente faz isso, não é verdade? Então quando você, puxa, mas eu precisava falar com ela, cadê? Já foi. Alguns fazem porque não querem ficar conversando com a gente, né? Querem escapar. Tem outros que fazem porque a correria é muito grande, e isso acontece também. E tem outros que fazem porque são despercebidos e meio desatentos, e isso vem a acontecer da mesma maneira. Mas eu tenho certeza que, hora ou outra, nós já fomos surpreendidos dessa maneira e já surpreendemos também. Então, nós não podemos, em momento algum, julgar as pessoas pelas atitudes delas, principalmente nesse aspecto, porque hora ou outra nós também falhamos. Obrigado. Agora, Encontro Relâmpago, por que eu trouxe esse título para a mensagem de hoje? O tema que nós vamos estudar nesse momento, conta a história de uma mulher e que teve um encontro muito rápido com Cristo, mas que mudou a história da vida dela. Se nós olharmos no livro de Marcos, no capítulo 5, eu te convido a abrir a sua Bíblia agora. Nós vamos para dois textos hoje. Eu vou começar lendo a história e depois nós vamos voltar estudando um pouquinho ela. Mas em Marcos capítulo 5, no verso 25 ao 34, nós vamos encontrar a história desta mulher. Interessante, e o que me chama muita atenção na Bíblia é que muitas das histórias contadas, relatadas, elas não trazem o nome do personagem. Agora, por que não se traz o nome do personagem? Aqui é uma conjectura que eu vou trazer para vocês. Mas, será que a Bíblia não traz o nome do personagem porque esse personagem pode representar a minha vida? Será que quando eu olho para algumas histórias eu não digo: puxa, o que essa pessoa passou é justamente o que eu já passei ou estou passando? O que esta pessoa viveu é o que eu já vivi ou eu estou vivendo? Percebam, se você olhar no verso 13, eu estou no capítulo errado, deixa eu mudar aqui. No verso 21, você vai encontrar ali a história de um homem chamado Jairo. E ali diz que ele tinha a sua filha, e aqui também não está, nesse momento não está relatando o nome dela, mas conta a história de um pai que está tendo dificuldade, e nesse quesito, a sua filha está doente, prestes a morrer. Se você voltar um pouquinho, você vai perceber que Jesus tinha estado em Genezaré, ou tem dois nomes para a cidade, mas vou usar aqui Genezaré. E ali ele cura um endemoniado. E depois de realizar essa cura, ao invés das pessoas se alegrarem com o que havia acontecido, por causa de uma situação isolada, eles pedem que Jesus saia da aldeia, saia da cidade. E Jesus tinha passado do outro lado do lago, tinha passado durante aquela noite de barco até aquele lugar, exatamente para curar a vida e curar a saúde daquele homem, tirar os espíritos malignos que estavam na vida dele. Mas Jesus não queria só realizar um milagre na vida daquele jovem, assim como ele queria realizar um milagre na vida de outras pessoas. Só que eles não quiseram mais a presença de Jesus ali e pediram: Senhor, sai, vai embora.
nós não te queremos aqui, nós estamos te rejeitando. Jesus então retorna. E agora ele desce do barco, está caminhando sobre a areia. Eis que de repente chega este pai, pede que Jesus o acompanhe para que ele possa curar a sua filha. Ele diz: Senhor, a minha filha está prestes a morrer. Só o Senhor pode resolver esse problema. E Jesus pacientemente diz: fica tranquilo, eu vou resolver o problema. Só que Jesus começa a caminhar vagarosamente. Atende um enfermo deste lado, olha alguém que está desesperado do outro, e assim ele vai atendendo, e aquele pai começa a ficar impaciente. E você para e percebe que o texto está contando a história de Jairo, e de repente há esse momento que há uma interrupção na história, porque vai entrar a história desta mulher. Eu quero que você acompanhe comigo agora, verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Sabe, eu vou parar um pouquinho aqui, só uma curiosidade para vocês. Jesus em outro momento vai voltar a Genezaré, e quando ele volta a esta cidade pela segunda vez, ele percebe que muitas pessoas passaram a acreditar nele. E se você for no livro de Mateus, você vai encontrar essa mesma história então da segunda ida de Jesus a Genezaré. E você vai perceber que diz ali, muitos naquele dia disseram: se nós apenas tocarmos as suas vestes, nós ficaremos curados. E muitos foram curados. Que interessante, não? Primeiro o povo rejeita. Logo em seguida a rejeição, uma mulher é curada porque diz: se eu apenas tocar as vestes dele, eu ficarei curado. Tempo depois, agora Jesus volta naquela mesma aldeia onde tinha sido rejeitado, e os moradores daquela aldeia agora usam a mesma expressão: se nós tocarmos nas vestes de Cristo, nós poderemos ficar curados. Se nós tocarmos somente na barra de suas vestes. E muitos foram curados da mesma maneira como esta mulher. É interessante como Deus realiza milagre na vida das pessoas, e como a fé de uma pessoa e o testemunho dela pode influenciar na vida de outras. Continua o texto comigo. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sabe, quando nós estamos passando por algumas dificuldades na nossa vida, principalmente quando isso é relacionado à nossa saúde, nós entramos em desespero. Pode ser uma gripe, mas se ela não é curada, nós já começamos a ficar preocupados. Eu trouxe hoje aqui para mostrar a vocês, vou mostrar apenas um. Aliás, um tipo de exame que foi solicitado para Michele dentro desse período: exame de sangue. Tudo isso daqui foram os exames de sangue solicitados para ela nesta última semana. Estão todos aqui? Os de sangue todos estão aqui, mais alguns aqui nesse envelope. Por que eu trouxe? Não é sensacionalismo, não. Eu só estou querendo mostrar para vocês que primeiro foi solicitado um exame, apenas um,
não se resolveu, não se achou o problema. O médico então pede um segundo. Não encontrou o problema, não se resolveu. Veio o pedido de um terceiro. E de repente ele pede 10. E de repente é o último momento em que ele chega no quarto e diz assim: olha, eu vou pedir mais uma bateria de exames de sangue. E a pessoa que vem para colher o sangue, ela diz: olha, nós vamos colher para fazer mais 20 tipos de exames de sangue. Sendo que ela já havia feito vários outros e nada se encontrava dentro do problema de saúde que ela estava passando. Quando nós nos deparamos com situações como essa, começamos a ficar preocupados. O que está acontecendo? Por que tem que passar por isso? Começamos a clamar, a recorrer. Será que vamos ter que voltar no médico anterior? Me recordo que um momento a Michele falou: amor, vê se o doutor fulano de tal ele não atende aqui também, para poder ver se ele resolve, porque eu percebi que no primeiro momento ele demonstrou muito interesse pelo meu caso. Eu falava: fica calma, deixa o médico primeiro, o doutor que está te atendendo agora, tomar conta da situação, resolver. Nós temos que dar tempo. Passou 3, 4, 5, quando chegou no 6º dia, nós ficamos 6 dias no hospital. Então veio a alta e os médicos não encontraram nada, graças a Deus. E hoje ela está bem. Sabemos que foi a mão de Deus sobre a vida dela naquele instante. Mas os 6 dias que nós passamos, eu me recordo que eu saía do trabalho e ia para o hospital e ficava dormindo, eu dormia no hospital nesses dias. Que coisa horrível ter que ficar no leito, ver a pessoa que você ama em um leito, sofrendo. Eu estou falando de algo que foi solucionado em poucos dias. Mas quando eu olho essa história, eu vejo que esta mulher, ela já estava sofrendo não por 6 dias, mas por 12 anos. Você sabe o que é sofrer durante 12 anos? Você sabe o que é levantar de manhã com um diagnóstico dizendo: eu tenho um problema de saúde, vou ao médico hoje, um especialista. E quando você chega no médico, ele faz todos os exames, pede baterias de exames, e de repente ele diz: não consigo, vou te encaminhar para um outro especialista. E agora você sai da sua cidade e você vai para uma outra cidade que tem melhores condições para te atender, aonde há alguém especializado no problema no qual você está sofrendo. E você chega nesse especialista, você gasta o seu dinheiro, que você suou para tê-lo, você tira de onde você não poderia tirar para tentar resolver o teu problema. E agora esse médico também ele te pede outros exames. E o resultado é: não posso resolver o teu problema. Passa o primeiro ano, vem o segundo, e o problema, ao invés de solucionar, ele está se agravando. E sabe qual era o pior de tudo isso? Eu não vou ler o texto, mas põe para mim somente os itens. Isso, aí, ok. Se você for no livro de Levíticos, no capítulo 15, ali tem só 3 versos, 25, 26 e 27. Mas se você ler os versos anteriores também, você vai perceber que a pessoa, a mulher que tivesse o problema que esta estava passando, o fluxo contínuo de sangue, ou seja, era um processo, uma situação pela qual ela menstruava continuamente. Ela não tinha aquele momento de dizer: puxa, que bom, estou melhor hoje. Mas era diariamente, mensalmente, todos os meses do ano ela sofria com esse problema. Se uma mulher ela estivesse no seu período menstrual, o que dizia a tradição? Qual era a recomendação? Primeiro, ela não poderia tocar em ninguém. Segundo, ela não poderia estar no convívio com as pessoas como nós aqui estamos. Se ela pegasse e se sentasse nesta cadeira, se alguém só tocasse o dedo nessa cadeira,
se tornava imundo. E até o final do dia ele tinha que se lavar, e depois de se lavar ele ficava até o